Jesus ele via um povo completamente perdido em sua época. Ele via um povo completamente sedento, não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Imagine aquela multidão seguindo Jesus, aquela multidão faminta, porque Jesus multiplicou os pães, e alguns seguiam porque ele tinha multiplicado os pães, alguns seguiam porque agora eram cegos e passaram a ver, mas aí depois ele diz: vinde a mim. Muitas igrejas, irmãos, falam: vinde a mim. Existem convites semelhantes nas igrejas modernas. A gente não precisa ir muito longe para encontrar em outdoors, em banners, em programas televisivos e de rádio: venham aqui que os seus problemas serão resolvidos, ou venham aqui na sexta-feira poderosa da vigília do milagre, ou venham aqui nas quartas dos passos de fé, ou que todos os seus problemas serão resolvidos, ou venham aqui nas segundas do impossível. Muitas igrejas têm muitos convites, mas eu quero lhe dizer hoje, em nome de Jesus, só quem tem autoridade para chamar os cansados e os aflitos é Jesus Cristo, que diz: vinde a mim. Jesus Cristo, ele olha para aquela multidão, muitos se alimentaram quando viram os milagres, muitos foram curados, mas Jesus olhava para eles e falaram: vinde a mim. Irmãos, o povo seguia Jesus, mas Jesus chamava o povo. Não faz sentido, porque só Jesus, irmãos, conhece o meu e o seu coração. Não tem homem nenhum nessa terra, e nem mulher nenhum nessa terra, que possa conhecer o mais profundo do seu e do meu coração, a não ser nós mesmos e o próprio Deus. Às vezes, nem eu mesmo me conheço. A verdade é essa. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que Jesus ele tem um vinde a mim para você nessa noite. Ele tem um convite para você nessa noite. Ele não quer te convidar somente para viver um momento. Ele não quer te convidar somente para viver um tempo legal, um tempo de refrigério. Mas Ele quer te dizer: olha, vinde a mim, você que tem sede, você que já foi lá e não conseguiu, você que já tentou e não consegue se libertar. Nosso Deus é o Deus que quebra cadeias, que quebra grilhões e amarras. Quando os apóstolos estavam presos em prisões no subterrâneo ali da cidade, eles começaram a louvar e as prisões se abriram. Mas eu quero lhe perguntar uma coisa, irmãos, nessa noite. Existe de fato uma sede dentro de mim? Existe de fato uma sede espiritual dentro de nós que nos leva a buscar algo para preencher esse vazio? Isso é fato. O que buscamos, o que o homem, o que a mulher busca, nós não sabemos. Assim como nos dias de Jesus, na época de João Batista, as pessoas buscavam João Batista, estava lá no meio do deserto, no meio do sol quente, o povo ia buscar lá as palavras de João Batista. Existem tanta gente buscando Deus hoje, no século 21, aqui no estado do Acre. Mas do que adianta a gente buscar um Deus que muitas vezes oferece um Deus vazio, um Deus que não vemos completude? O que adianta muitas vezes buscarmos em Deus discursos que só falam das coisas que afagam a minha alma e o meu ego? Qual a motivação, eu lhe pergunto nessa noite, meu irmão e minha irmã, de irmos até Deus? Ou melhor, o que te trouxe aqui hoje? Dia 16 de fevereiro de 2025. O que te trouxe aqui na igreja hoje? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Amém, irmãos, e o nosso desejo e pedido é legítimo diante de Deus. Será que eu estou olhando para Cristo, somente buscando a Ele, esperando somente que Ele resolva os meus problemas, as minhas soluções que eu preciso nas minhas finanças, as enfermidades que eu preciso colocar? Será que eu só busco respostas rápidas para os meus dilemas?
Mas Cristo não é apenas um solucionador de problemas. Cristo é o Senhor e Salvador da tua alma. Eu não posso reduzir a Cristo somente ao meu bel prazer. Eu preciso olhar para Ele, porque Ele está te convidando, vinde a mim. Ah, Senhor, mas eu sou tão difícil. Ele está te chamando para ir perto dEle, irmão. Para mexer de dentro para fora. Às vezes eu sou tão difícil que ninguém nem me suporta. Talvez você seja assim. Mas Jesus, Ele não quer saber, Ele está te convidando. Eu sei que existe uma sede dentro de você que só Cristo pode saciar. A nossa necessidade é legítima. Senhor, eu tenho um problema financeiro, eu tenho uma doença, uma enfermidade espiritual ou física. Eu preciso de um milagre, de uma resposta, de uma libertação. Mas a resposta para a sua pergunta e para a minha pergunta definitiva não está nas bênçãos atendidas, mas sim no abençoador. Ele diz para ti hoje, vinde a mim. Só Cristo tem autoridade para fazer esse convite, irmão. Entenda isso. Só Jesus Cristo. Tudo que buscamos fora dele nos deixa vazios. Podemos sair de um culto poderoso, de uma vigília poderosa, como dizem, de um evento espiritual, sentindo um alívio momentâneo, mas se lá não tiver Cristo sendo pregado como centro, Cristo pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele pode fazer, no outro dia os problemas vão vir, e eu vou me sentir só, mais uma vez. É como diz a canção, nós não seguimos pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Escutem isso, meus irmãos, quem procura Cristo apenas para uma resolução de problemas, infelizmente, continuaremos vazios, porque os problemas continuaram. Maravilha, Lázaro ressuscitou depois do quarto dia de morto. Passou uns anos, o que aconteceu com Lázaro? Morreu de novo. Lázaro foi o único cara a morrer 2 vezes, morte física. Jesus, Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas, Ele é galardoador, Ele faz abrir as comportas do céu e chover sobre a tua terra. Eu não tenho dúvidas. Mas Ele diz, vinde a mim para ti, todo que está cansado e sobrecarregado, que Ele é o teu alívio. Na época de Cristo, o povo vivia sobre uma carga opressora de regras e tradições, impostas pelos escribas, fariseus e etc., daquilo que você já conhece. Sabe o que eu acho interessante? O judeu da época de Jesus, ele queria Deus. Se a gente for ler nas escrituras, nos evangelhos, você vê um povo que queria buscar Deus. O problema era que tinha um grupo de religiosos, que além das 10 leis básicas do Pentateuco, ou melhor, da tábua da lei que Deus dá a Moisés, e depois em Levítico tem uma série de regras. Os caras, eles criaram outras regras, né? Na Talmud e em outras regras de tradição oral judaica, na Misná, muitas regras. O povo até queria Deus, irmãos, mas eles se sentiam tão pressionados. Ah, não, mas tem que lavar a mão, tem que fazer isso, não pode colocar o cabelo, e tem que fazer aquilo. Aí as vestes tem que ter uns cordões, é uma confusão. Não pode tocar em comida assim, assado. Aquele povo queria Deus, irmãos. Mas aquela religiosidade, aqueles líderes ali, eles estavam trazendo um fardo pesado. Quando Jesus olha para aquele povo, Ele diz, vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Irmãos, infelizmente, em alguns locais, as igrejas atuais e modernas, elas põem pesos sobre os ombros dos filhos de Deus desnecessários. Jesus, Ele não é um Deus, nosso Deus não é um Deus legalista. Quando o jovem rico chegou para Jesus, judeu, e perguntou, Senhor, o que eu faço para ir para o céu? Jesus falou, olha,
Por que me chama de bom? Porque só há um bom, ele diz bom mestre, né? Ele diz assim, olha, segue os mandamentos. Aí o jovem pergunta quais para que eu possa observar. E Jesus cita alguns. Matarás, não roubarás, não dará isso, não falar aquilo. E aí o jovem fala assim, Senhor, eu sigo isso aí desde pequeno. Irmãos, ele era um cara crente. E ele não era só crente de aparência. Ele era um crente que seguia o mandamento. Aí Jesus olha para ele, e assim como ele olha para nós, para o nosso íntimo, e diz, tu quer ser perfeito, jovem? Pega tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que aquele camarada pesou com aquela fala, virou-se às costas e voltou. Jesus não quer o dinheiro do jovem rico. Jesus quer o coração do jovem rico. Aonde está o meu e o seu coração? Queremos muitas vezes estar, mas estamos sobrecarregados com algo. Irmãos, estamos cansados com algo. Na época de Cristo, era o fardo do legalismo. Demais religiões, um monte de coisa, um monte de regra, um monte disso, um monte daquilo. Tem que vir, senão morre. Tem que fazer, senão morre. Não pode isso.